Antes de Isaque, o filho da promessa, havia Ismael, o menino cujo nome significa Deus ouve. Ismael, o primogênito de Abraão, nasceu em meio a decisões difíceis, conflitos familiares e promessas divinas. Sua vida, muitas vezes ofuscada pela história de seu meio-irmão, Isaque, nos revela a profundidade do cuidado de Deus, mesmo para aqueles que parecem estar fora dos planos principais. Quem era realmente Ismael? E como sua história, repleta de desafios, nos ensina sobre a graça e a providência de Deus? Hoje vamos explorar a jornada de Ismael, desde seu nascimento, sua difícil partida para o deserto, até se tornar o ancestral de uma grande nação. Uma história de amor paternal, promessas divinas e um Deus que ouve o clamor daqueles que são esquecidos pelos homens. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais profundas e emocionantes da Bíblia. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite este momento para fazer parte da nossa comunidade. Agora vamos juntos descobrir a vida e o legado de Ismael, o filho de Abraão. A história de Ismael começa muito antes de seu nascimento. Ela está profundamente entrelaçada com a fé de Abraão e os desafios que ele enfrentou ao seguir a promessa de Deus. Ismael, o primeiro filho de Abraão, foi concebido em meio a circunstâncias difíceis e decisões complexas. Hagar, a mãe de Ismael, era uma escrava egípcia que foi dada a Abraão por Sara, sua esposa, que era estéril. Movida pela confiança nas promessas de Deus, mas também pelas pressões culturais da época, Sara acreditava que ao oferecer Hagar a Abraão, poderia garantir um herdeiro para sua família. Naquele tempo, Abraão já tinha 86 anos e o peso da expectativa de uma descendência prometida por Deus estava sobre ele. O nome Ismael significa Deus ouve, e sua vida reflete essa verdade. Ainda grávida, Hagar fugiu para o deserto, temendo a fúria de Sara, que se sentia desprezada por sua escrava. Sozinha, vulnerável e assustada, Hagar encontrou o anjo do Senhor. Ali, no silêncio do deserto, Deus falou com ela. O anjo lhe disse para retornar à casa de Abraão e com ternura declarou que o filho que ela carregava deveria se chamar Ismael, porque Deus havia ouvido o seu sofrimento. O Senhor não apenas ouviu Hagar, mas prometeu que de Ismael surgiria uma grande nação. Quando Ismael nasceu, Abraão amava profundamente seu filho. Abraão até pediu a Deus que Ismael fosse o herdeiro da promessa divina, mas o plano de Deus era maior e envolvia também o nascimento de outro filho, Isaque, que viria por meio de Sara, como Deus havia prometido. Mesmo assim, Deus não ignorou Ismael. Ele ordenou a Abraão que circuncidasse tanto Ismael quanto todos os homens de sua casa, como sinal da aliança que estava sendo estabelecida. Naquele momento, Abraão tinha 99 anos e Ismael 13. Ambos foram circuncidados no mesmo dia, um marco de compromisso com o plano divino. Com o nascimento de Isaque, a tensão entre Sara e Hagar voltou a crescer. Durante a festa de desmame de Isaque, Ismael, sendo mais velho, zombou de seu meio-irmão. Sara, profundamente ofendida, exigiu que Abraão mandasse Hagar e Ismael embora. O coração de Abraão ficou pesado, pois Ismael era seu filho amado. Mas Deus mais uma vez falou com Abraão. Ele pediu que Abraão atendesse à solicitação de Sara, pois embora Isaque fosse o herdeiro da promessa, Deus também faria de Ismael uma grande nação, por ser descendente de Abraão. Assim, Abraão se despediu de Hagar e Ismael, entregando-lhes um pouco de pão e um odre de água. Eles partiram para o deserto de Berseba, e quando a água acabou, Hagar, desesperada, colocou Ismael sob um arbusto, incapaz de ver seu filho morrer. Ela se afastou e chorou amargamente. Mas naquele momento de desespero, Deus ouviu o clamor de Hagar e também a voz do menino. O anjo do Senhor apareceu novamente e disse a Hagar para não temer, pois Deus ouvira a voz de Ismael e cumpriria sua promessa de fazer dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Hagar, e ela viu um poço de água que permitiu que eles sobrevivessem. Ismael cresceu no deserto e se tornou um habilidoso caçador, um especialista com o arco. Sua mãe arranjou-lhe uma esposa do Egito, e com ela, Ismael teve 12 filhos, que se tornaram os líderes de 12 tribos.
Deus cumpriu a promessa que havia feito a Agar e a Abraão. Ismael não foi esquecido. Embora Isaque fosse o filho da promessa, Ismael também foi abençoado por Deus. Quando Abraão faleceu, Ismael e Isaque juntos enterraram seu pai, mostrando que, apesar dos conflitos do passado, os dois irmãos honraram sua herança. A vida de Ismael nos lembra que Deus ouve. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, ou quando somos empurrados para o deserto da vida, Ele não abandona aqueles que clamam por sua ajuda. A promessa que Deus fez a Ismael foi cumprida, e ele viveu uma vida longa, morrendo aos 137 anos, deixando um legado de descendentes que formariam grandes nações. Ismael representa o nascimento natural, a união entre Abraão e Agar, enquanto Isaque simboliza o nascimento sobrenatural, em que Deus demonstrou seu poder, permitindo que Sara, estéril e de idade avançada, concebera uma criança. Ao refletirmos sobre a história de Ismael, somos lembrados de que a obra de Deus vai além do que podemos compreender. Mesmo fora dos planos aparentes, Ismael foi protegido, cuidado e transformado em uma grande nação. Sua vida é um testemunho do cuidado constante de Deus e de sua capacidade de ouvir aqueles que clamam mesmo no deserto da vida. Se essa história tocou seu coração e trouxe novas reflexões sobre a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo como este para você. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no Bíblia 365 e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos continuar mergulhando nas histórias e ensinamentos transformadores da Palavra de Deus. Obrigado por assistir até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.